Olá a todos e bem-vindos de volta para outro Bytes e Átomos. Hoje vamos falar sobre algo que tem aparecido cada vez mais nas notícias ultimamente: microplásticos. É um assunto que gera muito burburinho, mas talvez as pessoas já tenham ouvido falar, mas não entendam totalmente. Recebemos muitas perguntas sobre isso. Vocês nos enviaram um monte de artigos de notícias, trabalhos de pesquisa e até algumas anotações pessoais sobre microplásticos, então parece que vocês realmente querem entender o que são essas coisas, de onde vêm e por que vocês deveriam se importar com elas. Então, vamos começar com o básico: o que exatamente são microplásticos? Em termos mais simples, microplásticos são apenas pedacinhos minúsculos de plástico, com menos de 5 milímetros de diâmetro, ou seja, menores que um grão de arroz. Esses microplásticos se apresentam em duas formas principais: microplásticos primários e microplásticos secundários. Os microplásticos primários são aqueles que são intencionalmente feitos para serem pequenos, como as microesferas que você costumava ver em produtos de limpeza facial e esfoliantes. Já os microplásticos secundários são formados quando pedaços maiores de plástico se decompõem ao longo do tempo. Por exemplo, aquela garrafa de água de plástico que você jogou na lixeira de reciclagem, na esperança de que fosse reciclada, pode acabar no meio ambiente se não for reciclada adequadamente. Com o tempo, ela começa a se decompor em pedaços cada vez menores, até que se tornem tão pequenos que são considerados microplásticos. A grande questão é: para onde esses microplásticos estão indo? É assustador como eles estão espalhados. Os cientistas encontraram microplásticos em alguns dos lugares mais remotos da Terra, como na Fossa das Marianas, o ponto mais profundo de todo o oceano, e até na neve no gelo do Monte Everest. Isso realmente mostra como esse é um problema global. E não são apenas esses lugares remotos. Os pesquisadores também encontraram microplásticos no ar em áreas urbanas, na água engarrafada, na cerveja e até nos frutos do mar. Basicamente, eles estão em todos os lugares. Mas como essas coisas estão entrando no meio ambiente em primeiro lugar? Existem muitas maneiras diferentes. Um dos maiores culpados é a má gestão de resíduos. Quando o plástico não é reciclado adequadamente ou acaba em aterros sanitários, ele pode escapar para o meio ambiente e se decompor em microplásticos. Portanto, não se trata apenas de usar menos plástico, mas também de garantir que ele seja reciclado adequadamente. Outras formas de entrada dos microplásticos no meio ambiente incluem as microesferas que descem pelo ralo quando você lava o rosto e acabam em rios e oceanos, e os pneus de carro, que liberam partículas microplásticas à medida que se desgastam. Mas como isso nos afeta pessoalmente? Os microplásticos agem como pequenas esponjas, absorvendo poluentes do ambiente ao seu redor, como pesticidas, produtos químicos industriais e até metais pesados. Esses microplásticos contaminados podem ser ingeridos pela vida marinha, e esses poluentes podem viajar pela cadeia alimentar, acabando nos nossos pratos, principalmente através dos frutos do mar. Ainda estamos aprendendo sobre os efeitos a longo prazo dos microplásticos na saúde humana, mas é preocupante pensar em todo esse plástico dentro de nós. O impacto dos microplásticos na vida selvagem também é preocupante. Essas minúsculas partículas de plástico estão entrando nos habitats de inúmeros animais, e as consequências podem ser devastadoras. Muitos animais marinhos não conseguem distinguir entre plástico e suas fontes naturais de alimento. Quando ingerem esses microplásticos, isso pode causar bloqueios em seu trato digestivo, levando à inanição ou desnutrição. Além disso, os microplásticos podem liberar produtos químicos nocivos em seus corpos, o que pode afetar seu crescimento, reprodução e saúde geral. Esses impactos podem ter um efeito cascata em todo o ecossistema. Quando um peixe pequeno come microplásticos e depois é comido por um peixe maior, os microplásticos e os produtos químicos que eles carregam são passados para cima na cadeia alimentar, criando um efeito dominó de poluição. A poluição por plástico é frequentemente vista como um problema visual, mas os microplásticos nos forçam a considerar as consequências invisíveis de nossas ações. Não se trata apenas do que podemos ver, mas também dos impactos de longo prazo que podem não ser imediatamente aparentes. A boa notícia é que há razões para ter esperança. Estamos aprendendo mais sobre microplásticos a cada dia, e esse conhecimento nos permite encontrar soluções. Mas não é uma solução simples. É necessária uma abordagem multifacetada, que inclua a redução da quantidade de plástico que entra no meio ambiente, a melhoria dos sistemas de gestão de resíduos, a promoção da reciclagem e reutilização, e o desenvolvimento de alternativas biodegradáveis aos plásticos convencionais. E quanto aos microplásticos que já estão lá fora? Podemos simplesmente retirá-los do oceano?
Infelizmente, remover microplásticos do meio ambiente é uma tarefa monumental, como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, só que o palheiro é o oceano inteiro. Mas os cientistas estão trabalhando em algumas tecnologias que podem ajudar a remover microplásticos do meio ambiente, como sistemas de filtragem que podem remover microplásticos da água residual e o uso de organismos naturais, como bactérias ou fungos, para decompor plásticos. Essas soluções ainda estão em estágios iniciais de desenvolvimento e exigirão muito investimento e inovação para se tornarem verdadeiramente eficazes em escala global. Além de ações individuais e inovação científica, também precisamos de políticas que incentivem práticas sustentáveis, desencorajem o uso de plásticos descartáveis e apoiem a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias. É um esforço de equipe. Precisamos de uma combinação de ação individual, inovação científica e políticas de apoio para realmente progredir nesta questão. Mas como os cientistas estudam essas partículas microscópicas? É uma tarefa incrivelmente desafiadora. Imagine tentar encontrar uma pequena partícula de plástico em um vasto oceano ou em um aterro sanitário em expansão. É como procurar uma agulha em um palheiro, mas o palheiro está constantemente se movendo e mudando. Os cientistas estão constantemente desenvolvendo novos métodos para isolar e analisar microplásticos no meio ambiente. Eles usam uma combinação de microscópios de alta potência, filtros especializados e análises químicas. É um processo meticuloso e desafiador que envolve várias etapas. Primeiro, eles usam filtros para separar os microplásticos da amostra. Em seguida, eles analisam os microplásticos usando microscópios e outras ferramentas para determinar o tamanho, a forma e a cor das partículas. Para descobrir o tipo de plástico, os cientistas usam uma técnica chamada espectroscopia. Eles iluminam a partícula de plástico com um feixe de luz e analisam como a luz é absorvida ou refletida. Isso cria uma impressão digital única que os ajuda a identificar o tipo de plástico. Eles também usam análise térmica, onde aquecem o plástico e observam como ele derrete ou se decompõe em diferentes temperaturas. Isso também pode ajudá-los a identificar o tipo de plástico. Conhecer o tipo de plástico pode ajudar os cientistas a entender de onde esses microplásticos podem ter vindo e como eles podem se comportar no meio ambiente. É inspirador ver toda a dedicação e engenhosidade que estão sendo investidas nesta pesquisa. Cientistas de todo o mundo estão colaborando e compartilhando dados para tentar obter uma visão mais abrangente do problema. A pesquisa sobre microplásticos ainda é relativamente nova e estamos constantemente descobrindo novas informações sobre como os microplásticos se comportam, seus efeitos a longo prazo e as melhores maneiras de lidar com esse problema. É uma área de pesquisa em rápida evolução. É como se estivéssemos montando um quebra-cabeça gigante, e cada novo estudo é como encontrar outra peça. Às vezes, essas peças se encaixam e, às vezes, elas nos fazem repensar o quadro inteiro. Diante desse problema complexo, o que podemos fazer como indivíduos para fazer a diferença? É fácil se sentir sobrecarregado pela escala do problema, mas é importante focar no que podemos controlar. Cada esforço conta. Uma pequena ação pode criar ondas de mudança. Uma das coisas mais simples, mais eficazes, que você pode fazer é tentar reduzir o uso de plásticos descartáveis. Troque garrafas de água de plástico por uma reutilizável, leve suas próprias sacolas para o supermercado em vez de usar as de plástico. Também podemos votar com nossa carteira, apoiando empresas que priorizam a sustentabilidade e escolhendo produtos com menos embalagens plásticas. Embora seja difícil remover os microplásticos que já estão no meio ambiente, podemos participar de esforços locais de limpeza, como limpezas de praia. Essas ações não apenas ajudam a remover os detritos plásticos visíveis, mas também aumentam a conscientização e promovem um senso de engajamento da comunidade. Para promover mudanças sistêmicas, podemos nos envolver civicamente, entrando em contato com nossos representantes eleitos, assinando petições e apoiando organizações que trabalham para defender regulamentações mais rígidas. É fácil se sentir impotente diante de um problema tão grande, mas usar nossas vozes e nossos votos pode realmente fazer a diferença. Esta nossa conversa hoje foi reveladora, para dizer o mínimo. Aprendemos sobre a ciência, os desafios e as soluções potenciais para a poluição por microplásticos. É uma questão complexa, mas, mais importante, percebemos que não somos apenas observadores passivos nesta história. Todos nós temos um papel a desempenhar na criação de um futuro mais limpo e saudável para nós mesmos e para o planeta. Começa com a conscientização, mas não termina aí. Precisamos transformar essa conscientização em ação. Obrigado por se juntarem a nós neste mergulho no mundo dos microplásticos.
Esperamos que esta conversa tenha inspirado você a aprender mais, a fazer escolhas conscientes e a defender a mudança. Até a próxima! Continue explorando, continue questionando e continue fazendo a diferença.